Olá, meu dileto internauta, uma boa noite para você, para toda a sua família. Espero que você esteja gozando boa saúde, muita paz, muita alegria no seu lar. Isto é muito importante. Muito prazer, eu retorno aqui aos estúdios da TV Jaguari para comunicar, através dos canais da Jaguari, a mensagem da palavra do nosso Deus. Nosso programa é da Assembleia de Deus da Rua 25 de Dezembro, número 627, sendo que o nosso pastor presidente é o pastor Antônio Ferreira Dias. E a apresentação deste programa cabe a minha responsabilidade, pastor auxiliar ali naquela igreja, Virgílio Rodrigues dos Santos. E é com muito prazer que todas as quartas, neste horário, eu estou aqui para fazer esta interação, para interagir com você. Você pode acessar o site da Jaguari. Nosso programa ele é ao vivo, www.tvjaguari.com.br. Nosso programa ele é ao vivo e todas as quartas neste horário. Os nossos cultos, eles acontecem todas as terças, quintas e aos domingos, sendo que nas terças e quintas ele tem o seu início às 19h30 e aos domingos o início é às 19h. Ainda temos uma reunião de escola bíblica dominical que acontece todos os domingos às 9h. Lembrando a todos que amanhã, quinta-feira, nós teremos um grande culto com a participação das nossas crianças. É um culto que será dirigido pelo departamento infantil da nossa igreja, onde as nossas crianças têm a oportunidade de participar especialmente, a participação específica das nossas crianças. O objetivo é o quê? É treinar as nossas crianças, orientar as nossas crianças na adoração a Deus, na evangelização, na proclamação do Evangelho. Este é o nosso alvo. E gostaria de dizer aos meus diletos internautas que, mesmo sendo culto com a participação das crianças, não fica assim aquele vazio, faltando alguém para preencher, não. Eles preenchem completamente o tempo e às vezes ainda não dá. Tem crianças que têm que ainda ficar para outra reunião e a gente vê assim a ansiedade, o afã deles em participar do culto. Isso é muito interessante. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 55. Eu irei ler apenas o versículo 6, que diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Se o meu dileto internauta ficou atento à expressão do versículo, já vai entender o que é que o profeta queria dizer. E se você não conseguiu pegar bem a leitura do texto, eu vou repetir: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto.
O profeta, ele poderia apenas se limitar a dizer assim: esse profeta, ele estava profetizando para o reino do sul, o reino de Judá. O profeta Isaías profetizou para o reino de Judá. Ele poderia se limitar apenas às seguintes palavras: povo de Deus, povo de Judá, buscai ao Senhor. Povo de Deus, povo de Judá, invocai ao Senhor. Ele poderia se limitar apenas em buscai e invocai. Mas ele foi mais além. Ele não se limitou apenas ao buscar e ao invocar. Ele acrescentou mais alguma coisa. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Aí já tem alguma diferença. Por que que ele falou buscai ao Senhor enquanto se pode achar? Porque, de repente, o povo perderia aquela oportunidade de buscar ao Senhor, adiasse, protelasse. O que ia acontecer? De repente, quando ele acordasse e quisesse buscar, já era tarde demais, não teria esta chance. Se o povo deixasse de invocar a Deus, protelasse a oportunidade de buscar a Deus, quando ele resolvesse buscar, aí já era tarde demais. Nós temos tido a experiência, e eu quero acreditar que o meu internauta já teve a experiência de deixar passar uma oportunidade e quando ele resolvesse, já era tarde demais. Perdeu a oportunidade de um emprego, perdeu a oportunidade de uma boa compra, perdeu a oportunidade de um grande negócio, porque protelou, porque adiou, e quando resolveu já não dava mais. Já tinha perdido a chance. Na questão espiritual, não é diferente. A questão espiritual também acontece estas surpresas desagradáveis. Alguém protela, adia, e quando resolve, já não dá mais. E o profeta está falando isto com convicção, inspirado por Deus. Ele queria divertir o seu povo, os seus contemporâneos, e também advertir a nós, porque diz-nos a palavra de Deus, que tudo quanto dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito. E o povo perdeu essa chance. No decorrer da programação, eu quero explicar para você como eles perderam a oportunidade. O profeta Oséias, ou melhor, o profeta Amós, também faz uma advertência
aos seus contemporâneos. O que é que o Amós falou para os seus contemporâneos? Ele fez uma advertência também. E isso está no capítulo 8 do livro do profeta Amós. Enquanto o profeta Isaías falava com o reino do sul, que é o reino de Judá, o profeta Amós estava falando com o reino do norte, que é o reino de Israel. Talvez o meu dileto internauta pergunte por que reino do sul e por que reino do norte. É porque este reino, que era unido no tempo do rei Saul, no tempo do rei Davi, no tempo do rei Salomão, este reino ele era unido, composto de 12 tribos. Quando Salomão morreu, entrou o seu filho chamado Roboão, e na época do reinado de Roboão, aquele reino unido, ele se dividiu, sendo que ficou 2 tribos para o reino do sul, o reino de Judá, e 10 tribos para o reino do norte, o reino de Israel. E agora, há profetas que profetizaram para o reino do sul, há profetas que profetizaram para o reino do norte. Houve reis que reinaram no reino do sul e houve reis que reinaram no reino do norte. E o profeta Amós, agora ele está alertando o reino do norte. No capítulo 8, e no versículo 11, ele diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E ele vai mais além, olha o que ele diz: irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Está vendo por que Isaías estava orientando buscar o Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto está perto? Ele estava dando esse alerta porque dias viria, ou dias viriam, em que Deus iria mandar fome sobre a terra. Não era fome de pão e nem era sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E a Bíblia diz que eles correriam de norte a sul, de leste a oeste, buscando a palavra, e não a achariam. Meu dileto internauta, hoje eu estou aqui nos estúdios da TV Jaguari.
antes do meu programa, teve um programa da Igreja Metodista Wesleyana. O pastor Gessivaldo me antecedeu aqui na programação. E às vezes nós incomodamos quando nós procuramos os meios de comunicação. Quando nós saímos para as ruas, para as praças, quando nós visitamos as residências, às vezes nós incomodamos. Há pessoas que não gostam. Há pessoas que, ao se conectar com a Jaguari e deparar com o meu programa, ou com o programa do pastor, meu antecessor, o pastor Gessivaldo, imediatamente ele já troca o site, não quer ouvir. Eu não preciso de ouvir esta programação. Então hoje, a palavra, a mensagem, ela é proclamada, ela é anunciada. Mas quem garante ao meu internauta que esta liberdade continuará o tempo todo? Quem te garante que você vai ter sempre esta oportunidade? Hoje eu não vou me deter para ouvir a programação. Hoje eu não vou aceitar o convite para ir ao templo. Quando eu tiver uma outra oportunidade, eu farei isto. Quem te garante? Quem te dá essa certeza? Sendo que não há a certeza e sendo que não há essa garantia, por que não buscar ao Senhor enquanto se pode achar e por que não invocá-lo enquanto Ele está perto? Quando eu falei para vocês que o povo de Judá, a quem Isaías profetizava, quando eu disse que o tempo deles passou, eles perderam a oportunidade. Olha o que está escrito no Salmo. O Salmo 137. Olha como é que aquele povo começa esse salmo. O título do texto aqui, do salmo, é Saudades da Pátria. Pronto, não precisa falar mais nada. Falando o título aqui, o meu dileto internauta já sabe. Saudades da Pátria. Por quê? Estava longe da pátria. Olha o que diz. Junto aos rios de Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da